Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ficar em pé, vamos. Se a gente lê a Bíblia sentado, não é errado nem é pecado. Mas a gente tem esse costume. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 3. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. Podemos até ter um bom movimento na igreja, sem palavra. Porém, como diz os homens que conhecem Bíblia e gostam de Bíblia, que primam pela mesma, que é um crescimento fraco, não dá certo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu Senhor... Nós estamos aqui e a vida ela tem altos e baixos, e não importa quanto sejamos bons, importantes ou qualquer coisa semelhante, sempre nós vamos precisar de Deus, sempre nós vamos precisar de Deus. E a nossa vida, irmãos, ela trilha caminhos. Hoje, para você estar na posição que você está, houve um caminho que você trilhou. Para eu e você chegarmos no céu, temos um caminho a andar. O caminho é Deus, o caminho é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Naamã, ele era um homem ilustre, importante, ele era uma autoridade militar, ele era general do exército da Síria, e diz a Bíblia que ele era importante e respeitado pelo maioral do país, que era o rei da Síria, e diz a Bíblia que por causa essa grande importância, esse grande valor que o rei dava a ele, é por causa de sua nobreza, mas também porque diz a Bíblia que através dele Deus dera grande livramento para a Síria. Deus deu grandes vitórias. A gente vê claramente nesse texto a soberania de Deus sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Eles venceram a nação de Deus, mas a gente vê em contrapartida a soberania de Deus, a mão de Deus. Deus permitiu Síria vencer Israel, levar pessoas cativas, inclusive uma adolescente de 12 anos, uma menina, como a Bíblia diz, e a gente vê claramente Deus no controle de todas as coisas. A gente pensa que Deus nos abandonou, a gente pensa que muitas coisas Deus não está vendo, ou Deus dará, e na realidade Deus sabe de tudo, e tudo está palpável aos seus olhos, à sua mão, não é verdade? E Ele tem o controle de tudo. E Naamã era leproso, ele era um homem importante, um homem ilustre, porém a Bíblia diz que ele era leproso, e na época não existia cura para a lepra, não existia cura para a lepra. Porém diz a Bíblia, meus amados irmãos, que este homem foi curado por Deus, através do profeta Eliseu, ele foi curado. Ou seja, este homem não era evangélico, hoje se chama evangélico, né? Na época ele não servia a Deus, ele não era da nação de Israel, os filhos de Abraão. Esse homem não servia a Deus, ele servia outros deuses, como o próprio texto bíblico nos dá a entender. Mas a gente vê claramente que Deus tinha um plano e um projeto de que o seu nome, o nome de Deus, fosse conhecido, reconhecido, exaltado e glorificado em outras nações, inclusive na Síria. E Deus tinha um projeto também de
de curar Naamã de sua lepra. Aí vem a pergunta: como aconteceu isso? Houve todo um caminho, toda uma trajetória para que a bênção de Deus alcançasse Naamã. Qual foi esse caminho que Naamã trilhou? Primeiro, a Bíblia diz que ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu falar de Deus através de um testemunho da adolescente, da criança que morava em sua casa, que eles haviam trazido em período de guerra, quando eles venceram Israel. Aquela criança, aquela adolescente, na casa de Naamã, pois ele levou ela para sua casa, estava morando em sua casa como uma escrava, como uma serva, e diz a Bíblia que ela percebeu que Naamã era leproso. Percebendo que Naamã era leproso, no dia, na hora e no momento que ela teve a oportunidade de falar alguma coisa, ela falou de Deus, ela falou alguma coisa. O que é que essa moça falou? Ah, minha senhora, a esposa de Naamã, falava ela para ela: se o meu senhor, tomara que o meu senhor fosse em Israel, lá tem um profeta que oraria e Naamã, o meu senhor, ficaria curado. Quem está doente, o sonho de quem está doente é ficar curado. O sonho de quem está enfermo é ficar curado. Todo mundo que está doente, ele, em regra geral, eu acho que 99% quer ficar curado. Naamã era um homem ilustre, era um homem importante, mas ele tinha um opróbrio. Opróbrio é vergonha. Ele era leproso e ele queria ser curado, como também a sua família, a sua esposa. E o próprio rei, o seu superior, desejava a cura de Naamã, pois ele era amigo dele, admirava aquele seu senhor ou aquele seu general, e ele desejava a cura daquele homem. E quando agora ouve-se a notícia: olha, a menina está falando que em Israel tem um profeta, um homem de Deus que ora e Deus cura. Então, olha só, o que essa mulher fez? Ela, quando ouviu a menina testemunhar de um homem de Deus lá em Israel, um servo do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela vai até o seu esposo e diz: olha meu filho, olha meu esposo Naamã, essa menina que você trouxe para cá, que mora aqui, que é nossa escrava, ela está falando, ela falou para mim que lá na terra dela, lá em Israel, tem um profeta, um homem chamado Eliseu, que ele cura, que ele ora e Deus cura, que ele é um homem usado por Deus. Então, existe solução para o teu problema, existe uma saída para você. A medicina não tem cura para a lepra, mas nós estamos agora ouvindo uma notícia, uma boa palavra, que lá em Israel tem um homem que ora e Deus cura. Então existe uma saída, existe cura para você. Então o caminho que Naamã trilhou para ser abençoado, primeiro foi ouvir a palavra. Em tudo na vida nós precisamos de ouvir palavra. Dentro de casa a gente ouve orientação, direção, ouve conselho de pai, de mãe, de amigo, de professor. Na igreja sempre nós estamos ouvindo conselhos e admoestações bíblicas da parte de Deus para nós. Então a palavra sempre é algo importante e significativo na nossa vida. Hoje você veio cultuar a Deus, cantar, orar, adorar, prostrar-se diante do Senhor, e você veio ouvir a palavra, e a palavra que Deus vai falar para você hoje vai te dar luz, norte, solução, aleluia, e Deus vai mudar sua sorte e a sua vida, porque a palavra é um caminho que nós devemos andar. Ele ouviu a palavra através desta adolescente. Um fato interessante: esta adolescente, ela era uma escrava. Escrava não é tão bem tratada. Naquele contexto, escravo não andava nem calçado, não era tão bem tratado. E essa jovem, esta adolescente, ela poderia muito bem ter alimentado a sua amargura. Estou distante da minha terra, da minha pátria, de minha nação, estou distante de minha família, dos meus pais. Ela tinha até direito de alimentar a amargura, mas ela não alimentou a amargura. Quando ela teve a oportunidade
de ser alguém ou de ser um canal de Deus, ela não murmurou, pelo contrário, ela abriu a sua boca e testemunhou da bondade de Deus. Eu quero esclarecer para você que, independente do que você está sofrendo, da luta que você está enfrentando, você serve um Deus bom, um Deus bondoso, um Deus que tem bondade. E eu e você não podemos esquecer a bondade de Deus. Nós, os pregadores, não podemos esquecer de pregar o amor de Deus, a bondade de Deus. Deus é bom e o Deus que nós servimos é um Deus bom, aleluia. E a bondade de Deus está à disposição da sua igreja e de todos e de qualquer que se chega a Ele, bendito seja o Senhor. E essa adolescente nos dá uma lição de vida. Ela estava como escrava, jogada, foi levada escrava, distante da pátria, da família. Poderia muito bem se queixar, mas quando ela teve uma oportunidade, ela aproveitou para pregar, para testemunhar da bondade de Deus. Se fosse outro, ia dizer que morra esse Naamã. Eu estou aqui, inclusive, é por causa dele, que morra ele. Mas ela tinha o amor de Deus no coração, aleluia. E ela tinha o amor de Deus no coração, mesmo sendo escrava, mas ela foi criada com amor no seu lar, na sua família. E ela foi alcançada por Deus, ela tinha Deus no coração. E as lutas, as adversidades, ela não deixou todas estas coisas amargurar o seu espírito, amargurar o seu coração. Ela soube lidar com isso, adolescente, nova, soube lidar com isso. E na oportunidade certa, ela testemunhou, falou de Deus. Ela disse: minha senhora, minha patroa, tomara que meu Senhor fosse lá em Israel. Lá em Israel tem um homem de Deus que ora e Deus cura. Naamã ficaria curado se ele fosse lá receber oração daquele homem de Deus. Essa notícia boa de Deus, essa palavra de vitória, essa palavra que até então não tinha chegado ao ouvido de Naamã. Olha o quanto que é importante nós abrirmos a boca e falarmos de Deus. Às vezes a gente pensa que todo mundo conhece o Evangelho, e às vezes aqueles que conhecem o Evangelho conhecem mal conhecido, ouviu só alguma fagulha. Eu e você precisamos abrir nossa boca e testificar, testemunhar, falar das grandezas de Deus. Se falarmos das grandezas de Deus, a palavra ela não voltará vazia. E Deus dos mais altos céus, que tem o controle de todas as coisas, Ele tinha um projeto do nome dele ser exaltado, glorificado, conhecido em uma nação estrangeira. Olha aqui, nós vemos missões nesse texto. É um texto missionário. Deus se revela um Deus missionário, um Deus que quer ser conhecido, quer se mostrar, quer mostrar o seu amor, seu poder e sua bondade para outras nações da terra. Ainda no Antigo Testamento nós vemos um Deus trabalhando, lidando com a nação de Israel, mas nós vemos um Deus, eu vou usar a expressão, preocupado com as nações da terra, querendo salvar, mostrar a sua grandeza e o seu poder para o seu nome ser glorificado e vidas serem alcançadas. Aquele homem precisava de cura, aquele homem precisava de purificação, aquele homem precisava de que seu opróbrio, sua vergonha de ser um general, um homem ilustre, importante, ser tirado de si. E Deus sabia disso, e só tinha uma pessoa que poderia curá-lo. Essa pessoa era Deus. Existem problemas na minha vida e na sua vida que medicina não resolve, homem não resolve, igreja não resolve, pastor não resolve, mas Deus resolve. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele resolve o teu problema. Ele tem poder, aleluia. E outra coisa que eu quero falar para você: Deus não só tem poder de resolver o seu problema, mas Ele quer resolver o seu problema, aleluia. Deus quer nesta noite dar um brado de vitória na tua vida, te curar, te libertar, te abençoar, e quer mudar a sua sorte. Em tudo isso eu vejo claramente Deus dos mais altos céus trabalhando em favor daquele homem. Tomara
que o meu Senhor fosse em Israel. Lá tem um homem de Deus que ora e Deus cura. Primeiro passo, primeiro passo no caminho da bênção, da cura de Naamã. Ele ouviu falar de Deus através de um adolescente. Meu jovem, você está na faculdade, dê testemunho de cristão. Quando tiver uma oportunidade, fale. Quando não tiver, fique calado, mas continue dando testemunho de crente. Santo Agostinho disse: se possível, fale com palavras. Serve de uma serva de Deus é uma verdadeira pregação. Bendito seja o Senhor. Segundo passo que Naamã deu no caminho, na trajetória de sua cura, de sua bênção, ele buscou. Porque muitas pessoas escutam, ouvem o Evangelho por meio da televisão, do rádio, dos cultos, através das pregações, dos louvores, escuta, acha bonito, mas não coloca em prática aquilo que ouviu. Naamã, quando soube na notícia, ele correu atrás. Primeiro ouviu a mulher. Ouvindo a mulher, ela desejava muito que o seu esposo ficasse curado. Ela dá a notícia para o seu esposo. E essa notícia trabalha na vida da esposa de Naamã e trabalha na vida de Naamã, porque ele acredita, foi uma semente da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que aquela moça estava pregando era a palavra de Deus. Quando ela disse: lá em Israel tem um homem de Deus que ora e cura, ela estava testificando do poder de Deus na vida de Eliseu. Aleluia! Aleluia! Naamã agora busca solução. Naamã agora busca a sua cura. Quando ele fica sabendo, ele vai no seu superior: majestade, fiquei sabendo através de uma escrava, uma menina, uma adolescente que está lá em casa, que na nação de Israel tem um profeta que ora e cura, e eu quero ser curado. O rei disse: eu também, o meu desejo é a sua cura. Eu desejo muito que você seja curado. Eu não te mandei para outro país que tem, porque não existe. Se existisse, eu te mandaria, pagaria do meu bolso. Vamos fazer disso. Já que agora estamos tendo a notícia que aqui em Israel, nação vizinha, existe um homem que ora e Deus cura, eu vou te mandar para lá. Eu vou fazer minha parte, vou fazer uma carta. Você vai chegar lá com recursos diplomáticos, todas essas coisas. E ele foi, irmão, o rei deu uma carta para ele. Naamã foi com uma comitiva, carta de sua majestade o rei da Síria, e chegou lá no palácio de Israel. Quando chegou lá, disse: majestade, eu sou Naamã, chefe do exército da Síria, e eu vim aqui a mando de Naamã. Eu sou um homem leproso, e ficamos sabendo que tem alguém que ora aqui e cura, e o meu superior, o meu rei, a majestade da Síria, mandou uma carta para o senhor, e ele leu a carta, e a carta tinha mais ou menos esse conteúdo. Ficamos sabendo que aí em Israel tem um homem que ora e cura, e nós estamos enviando Naamã, nosso general, para vocês orarem por ele serem curado. Na hora, o rei de Israel, irmão, não entendeu, ficou até indignado. Gente, por acaso eu sou um médico? Por acaso eu estou em lugar de Deus para tirar a vida da vida, curar, mudar, fazer qualquer outra coisa? Olha que o rei da Síria está procurando ocasião para me pegar em alguma coisa. Ele ficou indignado, irmãos. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Aquele era o caminho para Naamã alcançar sua vitória e a sua bênção. E realmente o rei não tinha nada para dar. Mas o profeta, o homem de Deus, ficou sabendo disso. Eu acho que foi o WhatsApp que mandaram para ele rapidinho, né? Ficou sabendo disso, que o rei ficou indignado. E ele mandou um recado para ele. Disse: majestade, não fique preocupado não, moço. Envia ele aqui para ele saber que em Israel existe um homem de Deus. Traga ele, manda ele aqui para casa. Pode enviar ele para cá. Se olha, moço, eu não oro, eu não faço nada disso não, mas aqui tem um profeta que ora, ele é profeta. Então vai para lá. Deu o endereço, ele foi para lá. Quando o homem Naamã chegou, Geazi era obreiro, era o auxiliar, era o secretário do profeta Eliseu. Sabe, pois não, senão nós somos
da Síria, esse aqui é o general, porque ele tinha servos que estavam ao seu comando. Esse aqui é o general Naamã da Síria, e ele veio aqui para que o profeta venha até ele e ore por ele. Então vai lá dentro, chame ele. Queridos irmãos, e diz a Bíblia que o servo Geazi foi lá dentro e disse: mas rapaz, o nosso pastor está crescendo, né? O ministério começou pequenininho, orava só para esse povo aqui perto mesmo, e já alcançou a nação, e agora o meu pastor, o profeta Eliseu, Deus está abençoando o seu ministério, que ele está sendo reconhecido internacionalmente. Está vindo gente agora de outros países para vir receber a oração do homem de Deus, o profeta Eliseu. Mas que bênção! E ele chegou até lá e disse: profeta, tem um homem aí fora. E ele veio, Naamã, ele é um general, veio com uma comitiva, carta diplomática e tudo, já passou até lá no rei. Estou sabendo, eu mandei ele vir aqui, e ele já chegou aí, pastor, já chegou aí, profeta Eliseu. Ele quer que o senhor vá lá fora e ponha as mãos sobre ele e ore por ele. Se faz o seguinte: diga para ele que vá lá no Jordão e mergulhe 7 vezes. E o senhor não vai lá orar por ele? Não, diga para ele. O que importa, o que interessa é a cura, é a bênção. O caminho é o caminho que Deus trilhou. Queridos irmãos, Naamã era leproso, mas Naamã não era diferente de eu e você. Eu e você temos coisas que precisam serem tratadas, serem moldadas. E no caminho, até chegar à conquista, à vitória, Deus vai trabalhando a nossa vida. Naamã era um general, um homem importante, era leproso, mas ele era orgulhoso. Deus sabia o que precisava ser tratado na vida dele. Deus sabe o que precisa ser tratado, moldado na minha vida. Deus sabe o que precisa ser tratado na sua vida. Não é eu que vou dizer, é Deus que sabe. Deus sabe onde eu preciso ser melhorado, ser tratado, ser moldado. E aí vai. Deus sabia o que em Naamã precisava ser moldado. Só que isso não tirou a bondade de Deus. Deus queria, Deus quis e Deus realizou o milagre em Naamã. Não é por causa desses probleminhas, desses defeitinhos seus aí, que Deus vai deixar de te amar, não. Ele continua te amando e o plano dele não vai ser frustrado na sua vida. Aleluia! Só que Naamã falou assim: que é isso? Eu pensei que o profeta ia vir aqui orar por mim, pôr as mãos sobre mim. Não mostrou nem a cara para eu ver ele. Gente, ainda manda eu tomar banho, me mergulhar nesse Jordão, água barrenta. Lá na minha terra, no meu país, na Síria, tem rios de águas cristalinas, parece água mineral. Eu vou lá banhar nesse negócio. E ele ficou indignado. E ele foi embora. Mas o caminho da bênção, da vitória, da cura de Naamã, tinha que mergulhar na água barrenta, no Rio Jordão. Irmãos, você tem que passar por essa dificuldade. Às vezes a gente diz: mas eu não preciso disso, rapaz. Eu já falei isso, eu já ouvi muita gente falar, eu mesmo já falei: eu não preciso de passar por uma humilhação dessa, gente. Eu não preciso disso. Que é isso? Deus é que sabe onde eu e você precisamos passar para alcançarmos a bênção e a vitória. E esse era o caminho da vitória, da cura de Naamã. E o que aconteceu? Naamã voltou indignado, foi embora. Ele não foi para o Jordão. Porém, todavia, no meio do caminho, a Bíblia diz que os servos de Naamã falou assim: meu senhor general Naamã, sim, eu sei que o senhor está muito indignado, que o senhor desejava muito que o profeta Eliseu viesse, impusesse as mãos e fizesse uma oração bonita para o senhor ouvir, porque eu sei que o senhor quer ser curado. Mas como ele achou por bem, e eu vejo isso, é a mão do Deus dele, o Deus de Israel, achou por bem que o senhor tenha que mergulhar lá no Rio Jordão. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor: se ele tivesse pedido uma coisa muito mais difícil para o senhor ser curado, o senhor não teria feito ou não faria? Faria. Graças a Deus, irmãos, que em meio a tanta gente sempre aparece aqueles que dão boas orientações e bons conselhos. Existem pessoas que estão do nosso lado, que elas dão conselhos errados.
porém existem pessoas que nos aconselham para a coisa certa, nos orienta para a coisa certa. E esses servos de Naamã falou assim: rapaz, general, se o profeta, o homem de Deus, tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria para ser curado da lepra? Faria. Então, vamos lá no Jordão, já estamos no caminho mesmo, o senhor já está voltando, então passe no Jordão e mergulhe 7 vezes. E assim ele fez. Chegou no Jordão, meio indignado, mas já convencido pelos seus servos. Seus servos eram bons servos, né? Eram bons servos e que eram convincentes com as suas palavras. Conseguiu convencer o seu senhor, o general Naamã. E o que aconteceu? Ele mergulhou 7 vezes. O 7 na Bíblia é o número de Deus, o número da perfeição. E ele mergulhou 7 vezes. Não interessa se era 7, se era 10. Deus usou Eliseu, que era 7. Então mandar uma vez é uma vez, se for 2 é 2, se for 3 é 3. E aí você tem que fazer. Quando Deus manda, se a gente obedecer, Ele faz a coisa. Quando a gente não obedece, aí fica enganchada a coisa. Um dia Deus disse: faça 21 dias de jejum. Eu era pastor lá em Cidade Ocidental. Irmãos, enquanto eu não fiz, Deus não desenrolou o que tinha que desenrolar. Depois que fez, só para obedecer, fez, aí Deus desenrolou e fez uma grande obra que eu não teria condições de fazer, mas Ele tinha e tem. Aleluia! Então é melhor obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Naamã, mediante a palavra de seus servos, vou fazer, vou mergulhar. Mergulhou 7 vezes. Primeira vez, está do mesmo jeito. Segunda, do mesmo jeito. Terceira, continue, Naamã. 4, do mesmo dia, do mesmo jeito. A sexta, a sétima, diz a Bíblia que quando ele mergulhou a 7ª vez, ele saiu das águas, sua pele estava como que de uma criança. Ele foi curado, purificado da lepra. A bênção de Deus o alcançou. Ele foi alcançado pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. O poder de Deus se manifestou, aleluia, lá no Rio Jordão, no Rio Jordão, Rio Barrento, nessa luta, nessa dificuldade que você está atravessando, Deus manda dizer para ti que o poder dele vai se manifestar na sua vida. Milagres vão acontecer, vitórias você vai alcançar, derrotas dos inimigos vão acontecer e Deus vai ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Este foi o caminho da cura de Naamã. Não desista, meu irmão, não desanime, olhe para frente, siga as orientações de Deus, ouça a palavra do Senhor, faça o que Deus está te mandando, e certamente a tua bênção e a tua vitória você alcançará. Não vai ficar só vendo, não vai ficar só na vontade. Se Naamã não ouve o conselho dos seus servos, ele teria voltado sem a bênção. Eu não vou voltar sem a minha bênção. Eu não vou voltar. Você não vai parar antes de receber a bênção. Você vai até o fim. Você vai entregar o seu caminho e você vai alcançar a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, e no caso eu não mergulhei, e agora? Eu tenho coragem e ousadia de te falar à luz da Bíblia que Deus é Deus de uma segunda oportunidade, terceira, quarta, o tanto que Ele quiser. Deus está falando isso hoje. Deus ainda te dá mais uma oportunidade. Aleluia! Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Este foi o caminho de Naamã que ele trilhou para alcançar a cura. Resultado, ele foi curado, converteu-se a Deus. O Deus de Israel é que é Deus. Converteu-se, foi lá na casa de Eliseu, ofereceu dinheiro, ofereceu prata, ofereceu vestes preciosas, ouro. Ele disse: não quero nada, não quero nada. Não quero nada. Era proibido ele receber? Não era. Inclusive, quando as pessoas iam consultar profeta, se levavam uma oferta. Mas Deus havia orientado a Eliseu: não recebe nada, nada. Para este homem saber que eu curo,
que para este homem saber que eu sou Deus. Então ele não pegou nada, não quis nada. Eliseu era um homem que sabia ser dirigido por Deus. Deus era na vida de Eliseu. E agora aquele homem volta: eu fui curado, profeta, você quer alguma coisa? Não, não quero nada. Então faz o seguinte: lá nós servimos outros deuses, e depois desta cura eu quero servir ao Deus de Israel. Então me dê um pedacinho, um pouquinho de terra, vou levar uns caçoar, uma terra daqui, essa terra abençoada de Israel, vou levar lá para a minha terra. Ele se converteu, irmão. O nome de Deus foi glorificado. O rei daquela terra reconheceu que o Deus de Israel é Deus Todo-Poderoso. O Deus que você serve é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. E olha, você tem uma promessa de Deus. Aleluia. Deus tem uma promessa na tua vida, e esta promessa ela vai acontecer. Muitos se esqueceram, muitos acham que você morreu, que acabou. Eu venho te dizer nesta noite: não morreu nem acabou. No tempo certo, Deus vai abrir os céus, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer Faraó se lembrar, Deus vai dar sonho para Faraó, Deus vai agir conforme a vontade dele, e a sua bênção vai chegar, e Deus vai te levantar, e Deus vai ser glorificado, e o seu inimigo será envergonhado, e Jesus Cristo glorificado na sua vida. E muitos dirão: o Deus desse homem é Deus mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Só o Deus de Eliseu é Deus. Tem esse, né? Só o Deus de Eliseu é Deus. Só sei esse pedacinho. Só o Deus de Eliseu é Deus. Só o Deus de Eliseu é Deus. Só o Deus de Daniel é Deus. Só o Deus de Maria é Deus. Só o Deus de Natanael é Deus. Só o Deus da igreja é Deus. A igreja de Cristo. Irmãos, tenha bom ânimo, alegre o seu coração na presença de Deus. Nesta noite, quem sabe, eu e você estamos precisando mergulhar. O problema de Naamã era o que? Orgulho. Mas Deus tratou isso, usou uma coisa, usou outra, usou a menina, usou o próprio profeta para confrontar aquela situação. Ele foi confrontado, né? Foi confrontado, mas Deus usou também os servos dele mesmo, de Naamã, e convenceu ele, e ele se humilhou, e ele foi alcançado, porque ele se humilhou e mergulhou. Nesta noite, vamos nos humilhar na presença de Deus. Quero te dizer que tem um rio de Deus aqui hoje. Aleluia! Melhor do que o Rio Jordão é o rio de Deus está aqui hoje. O Rio Jordão simboliza o rio de Deus, o rio do Espírito Santo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está nela. Então há um rio de Deus que eu e você vamos mergulhar. Como diz os cearenses, vamos dar um tibungue dentro desse rio. Vamos mergulhar neste rio. Vamos adentrar na presença de Deus, nos humilhando, e certamente nós vamos alcançar a bênção e a vitória de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar agora. Glória a Deus. Deus eterno, eu te agradeço, eu te louvo por esta noite, por estarmos aqui cultuando a Ti, Pai bendito e amado. Nós pregamos sobre a trajetória, o caminho de Naamã alcançar a sua cura e a sua bênção. Todos nós, o Senhor tem um caminho, Pai bendito. Todos nós, Deus, o Senhor tem uma maneira de trabalhar nas nossas vidas. Mas cada um de nós, o Senhor tem um plano e um propósito. Que os Teus planos não sejam frustrados em nossas vidas. Pelo contrário, desejamos, queremos, pedimos e oramos em o nome do Seu Filho Jesus Cristo, que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Faz milagre, Senhor, nas nossas vidas. Milagre físico, cura, libertação. Muda a sorte, Senhor, do Teu povo e da Tua igreja. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, oramos a Ti, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Rafael.